casa pegando fogo. Mas eu sei que nem todos os ateus terminaram como ateus. Nem todos terminaram como Christopher Hitchens, escrevendo um livro afirmando claramente o seu ateísmo. Houve muitos deles que mudaram de sua opinião ainda em vida. É claro e evidente que também houve cristãos que abandonaram a sua fé, tornando-se ateus. Disto não temos dúvida nenhuma. Mas o que pesa é o fato das pessoas poderem mudar de opinião. Sabe por que eu digo isto? É porque já vi uma meia dúzia de sites ateus tentando negar que um verdadeiro ateu jamais possa deixar de lado o seu ateísmo. Um desses sites foi até escrito por alunos de universidades americanas, que chegaram a dizer que ex-ateu é algo que só existe na cabeça dos crentes. Será? Vejamos então alguns exemplos que nos dão a realidade dos fatos. Peter Hitchens, jornalista, editor, colunista inglês e autor de vários livros, entre eles A Raiva de Deus, Como o Ateísmo Me Conduziu à Fé. Bem, pelo nome e pela fisionomia, você já deve ter percebido de quem ele é parente. Exatamente, de Christopher Hitchens. Peter era o seu irmão mais moço, que antes também era ateu, era discípulo de seu irmão mais velho, mas depois encontrou no Evangelho a beleza das evidências que precisava para crer no Deus Altíssimo. Sendo especialista em economia e política, veja a conclusão que o próprio irmão de Hitchens chegou depois de ter deixado de ser um ateu. Em toda a minha experiência na vida, eu raramente vi um argumento mais poderoso para a natureza caída do homem e sua incapacidade de atingir a perfeição do que os países em que o homem se coloca para substituir Deus com o Estado. Vamos a mais um caso de abandono do ateísmo. Alistair McGrath, professor em Oxford e no King's College de Londres, com pós-doutorado em biofísica nuclear e também ex-ateu. McGrath também escreveu vários livros sobre ciência, religião e existência de Deus, além, é claro, de ter debatido com vários pensadores sobre o ateísmo. E ele é hoje, reconhecidamente, uma das mentes mais brilhantes da Europa, que encontrou na sua própria pesquisa laboratorial a evidência de que não podemos negar a existência de um todo-poderoso Senhor Deus do Universo. Ainda no ramo laboratorial, temos outro cientista que no início da carreira era ateu, mas depois de algum tempo, de pesquisas é claro, migrou para o lado da fé cristã. O nome desse cientista? Dr. Francis Collins, até pouco tempo diretor do Projeto Nacional de Genoma Humana. Antes ateu, hoje cristão, o Dr. Collins foi um dos principais responsáveis do feito mais espetacular da ciência moderna, o mapeamento do DNA humano. Ele trabalhou no que há de mais moderno em torno do estudo do DNA, o código da vida. Com isto, tornou-se o cientista que mais rastreou genes com a finalidade de encontrar a ferramenta para o tratamento de várias doenças. Novamente, mais um homem que em suas pesquisas acabou se voltando do ateísmo para Deus. Foi ele, aliás, o médico de confiança que Hitchens deixou que cuidasse de si em seus últimos dias de vida e alguém que o próprio Hitchens descreveu como o melhor dos mais fiéis e um grande humanista. Nos Estados Unidos da América, temos ainda outro jornalista, hoje muito popular, que até poucos anos era um ferrenho combatedor de igrejas, anticristão e descrente absoluto em Deus. O seu nome, Lee Strobel, ex-jornalista do Chicago Tribune e autor de vários livros de apologética. Strobel tem uma história de conversão no mínimo inusitada. Ele disse que um dia foi surpreendido por sua esposa e filhas dizendo: "Nós agora somos evangélicas". Strobel afirma que aquilo foi a pior coisa que ele poderia ouvir em toda a sua vida. Se a sua esposa declarasse que tinha um amante, isto doeria bem menos em seu coração. Mas, embora ele fosse muito apaixonado por ela, ele chegou até cogitar o divórcio, pois não suportaria estar casado com uma mulher crente. Como última tentativa de salvar o seu casamento,
Strobel resolveu convencer a sua esposa de que o cristianismo é uma utopia sem sentido, sem significado. Então, com recursos do jornal onde ele trabalhava, fez matérias jornalísticas entrevistando vários especialistas em teologia, apologética, arqueologia, filosofia, etc. Ele escolheu de propósito apenas autores cristãos para serem entrevistados. A sua estratégia era muito simples. Se ele conseguisse dar um checkmate nesses intelectuais da fé, conseguiria mostrar à sua família que a igreja cristã de fato é uma ilusão. E é importante dizer que Strobel, além de ser uma pessoa muito perspicaz e inteligente, era também treinado como jornalista investigativo. E por causa disto, ele chegou em algumas situações a ser convidado pela própria polícia de Chicago para opinar acerca de crimes ainda não resolvidos. A sua especialidade era pegar os furos de argumentação e os furos de evidências. Finalmente, depois das longas entrevistas com vários autores, ele voltou para casa com uma nova decisão em sua vida. E a sua decisão não era divorciar-se de sua esposa. Ele agora também viraria um crente. Finalmente, deixei para a conclusão do programa o melhor de todos os exemplos que poderia dar. Antony Flew, um dos maiores filósofos do final do século XX e início do século XXI. A menos que você tenha um bom conhecimento de filosofia moderna ou seja um ateu comprometido com a causa ateísta, talvez nunca tenha ouvido falar de Antony Flew. Não porque ele não fosse famoso, mas porque era técnico demais para ser conhecido em meios populares. Falecido recentemente, Flew foi nada mais nada menos que um dos maiores filósofos ateus da Inglaterra. Intelectual como poucos, escreveu vários ensaios, artigos e tratados negando a existência divina. No debate que ocorreu nos anos 50 com o então famoso e também ex-ateu C.S. Lewis, Flew argumentou que Deus era um conceito muito vago para ser significativo. A isso ele chamou de teologia da falsificação, e os ateus por muitos anos usaram os seus argumentos no debate contra os religiosos. Muito antes da sua atual cruzada neonazista, aquela indicada por Richard Dawkins e Daniel Dennett, e até também pelo falecido Christopher Hitchens, havia apenas um que dava conta do recado, e o seu nome era Antony Flew, o mais destacado debatedor do lado dos ateus. Mas ele também mudou de partido. Flew não se tornou necessariamente um cristão, embora no final de sua vida já estivesse também considerando a lógica da ressurreição de Jesus Cristo. A sua noção de Deus agora se tornou próxima, embora não necessariamente igual, a muitas daquelas visões que encontramos na Bíblia Sagrada. Eu sei que pode parecer pouco, mas não é. Esta mudança de pensamento num homem como Antony Flew corresponde a uma hipotética aceitação papal do direito ao aborto. Você entendeu a comparação? Toda essa mudança de rumo pode ser lida em seu último livro, Deus Existe, um ateu garante, lançado em coautoria com Roy Varghese. Deixe-me abrir o coração para você. Eu fico me perguntando por que, afinal de contas, alguns creem e outros não. Por que será que tomo em mãos argumentos de Hitchens, mas sinceramente não consigo concordar com ele? Como testemunho de fé, sinceramente e intelectualmente, eu só posso dizer uma coisa. Como eu poderia deixar de acreditar em Deus? Se Hitchens era também sincero como eu ou não, não sei. Só sei que todos nós, com os nossos direitos, com as nossas dúvidas, com o nosso intelecto, somos pessoas com o nosso barco de crenças ou descrenças navegando num oceano de indagações que, pelo menos no meu caso, e destes exemplos que citei, longe de nos afastar de Deus, nos leva cada vez para mais perto dele. Sinceramente, se você crê em Deus, confirme todos os dias esta crença. E se você não crê, eu respeito a sua descrença, mas não posso negar o meu desejo de que você, um dia, tenha o mesmo encontro que eu tive com ele. Você perceberá que Deus é tão real que quase dá para tocá-lo. Pelo menos pense nisso. E a gente se vê semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, para mais um programa Evidências. Até lá!